Fala galera, está começando mais um vídeo do grupo Smart Farming Brasil. Meu nome é Marcos Augusto Moro, estarei trazendo um novo conteúdo para vocês. Falaremos hoje sobre hardwares embarcados e não embarcados que são usados na telemetria. Basicamente, os hardwares embarcados e não embarcados são equipamentos eletrônicos presentes na telemetria. Mas você já deve estar se perguntando assim: Marcos, do que você está falando? Hardware embarcado e não embarcado? Que é isso? Vamos lá que eu vou te explicar. Para começar, eu vou trazer algumas definições para ajudar vocês a entenderem. Hardware. Ele corresponde ao componente físico, ou seja, são as peças e equipamentos eletrônicos que serão embarcados ou não nas máquinas, como por exemplo aqui um monitor. Sistemas embarcados ou equipamentos embarcados são os equipamentos que são acoplados, no caso aqui, nas máquinas agrícolas. Esses sistemas se conectam entre si através de cabos que fazem a interação e o transporte das informações entre os componentes. Já os não embarcados, como o próprio nome já diz, são equipamentos que não serão acoplados nas máquinas. Esses fazem a interação com outros equipamentos através de Wi-Fi, Bluetooth e USB, como por exemplo um sensor. Para falar de telemetria, é necessário entender que ela pode ser feita por duas maneiras, remota ou por data logger. A telemetria remota consiste na transmissão dos dados em uma camada de rede, como GPSR ou XBee. Nesse sistema, os dados são enviados para um banco de dados através de nuvem, que são acessados pelo usuário através de um software específico. Já a telemetria por data logger consiste na transmissão dos dados através da gravação na memória interna não volátil, baixados em cartão SD ou pendrive para serem analisados após a jornada de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a telemetria remota, mais especificamente sobre GPSR e XBee. GPSR é a sigla de General Packet Radio Service, ou Serviços Gerais de Pacote por Rádio. É uma tecnologia que tem o objetivo de aumentar as taxas de transferência de dados, facilitando a comunicação e o acesso às redes. Este sistema consiste em um módulo que utiliza de um chip semelhante ao que encontramos em celulares para transmitir as informações coletadas na máquina, através dos sensores, onde as informações são enviadas via satélite a uma central. Em seguida, são transmitidas por meio de padrões digitais de comunicação celular de dados para os servidores que disponibilizam todas as informações em tempo real para os clientes, em um software específico. Já o XBee são módulos desenvolvidos pela Digi Internacional. Esses módulos são plataformas de radiofrequência que utilizam as mesmas configurações físicas de pinos para diferentes séries de arquitetura de software e hardware. Estes são classificados pela potência de transmissão. Os módulos XBee apresentam três tipos de antena: chip, que proporcionam baixo alcance, as antenas externas, que proporcionam alcance maior, e as antenas WIP, que apresentam alcance e tamanhos intermediários. Neste sistema, a transmissão é feita por relays. Os dados são recebidos pelo rádio e são diretamente encaminhados para o pino de saída digital. Já os dados recebidos pelo pino de entrada serial são adicionados à fila de transmissão via rádio, ou seja, o módulo faz um papel de comunicação serial das informações. Vamos falar também um pouco mais sobre a telemetria por data logger, que é um sistema que monitora e registra os dados em tempo real. Estes dados registrados são gravados na memória interna não volátil, que posteriormente são baixados para análise. Os downloads normalmente são feitos em pendrive, cartão SD ou HDs externos. Esse tipo de telemetria é utilizada, mas já é uma tecnologia um pouco mais antiga, digamos assim, pois o produtor ou o responsável pela operação só consegue as informações após a jornada de trabalho, mesmo que elas sejam coletadas em tempo real. Esse sistema de download é realizado diretamente no monitor embarcado na máquina agrícola. Nos sistemas não embarcados, podemos falar da central de controle e dos receptores.
Dentro da central de controle, poderemos encontrar 3 tipos de módulos: a estação base, os coletores de dados e os repetidores. A estação base é necessária para a configuração de alguns tipos de módulos. Sua aplicação é facilitada com o auxílio de softwares gratuitos. Esta estação pode capturar leituras de um número ilimitado de módulos diferentes, tornando-a uma opção para a montagem de um sistema de coleta de dados mais eficiente. Já o coletor de dados permite que o usuário acesse e colete dados remotamente de múltiplos módulos, permitindo ainda o envio de relatórios para múltiplos servidores, endereços de e-mail, telefones celulares, notebooks. Todas as leituras são referenciadas com data e hora e enviadas para o usuário. Em alguns sistemas é necessária a instalação de repetidores, onde ele age como um link transparente entre os módulos de aquisição dos sinais e os módulos consumidores, estação base e receptores. O repetidor permite que os módulos transmitam desviando de obstáculos. Já os receptores fazem com que os sinais recebidos através dos módulos sejam capturados, processados e transmitidos para um coletor de dados com software instalado, smartphones ou notebooks. Ainda em sistemas não embarcados, podemos falar da estação de campo, que é utilizada nos sistemas de irrigação. Essa estação são elementos concentradores de dados de sensores sem fio. Elas exercem as funções de receber, processar e enviar os dados para uma estação base, que seria um notebook. Essas estações são compostas por uma CPU, uma mini estação meteorológica, uma interface de rede sem fio e um módulo de comunicação com sensores. A cobertura do sinal de rádio de cada estação de campo é de aproximadamente 100 hectares, cobrindo aproximadamente 400 sensores com espaçamento de 40 metros cada. Aqui eu mostrarei alguns componentes que são encontrados no mercado de marcas e modelos diferentes. Todos esses hardwares, embarcados e não embarcados, trabalham juntamente a um software. E esse será o assunto do próximo vídeo, então não percam. Mas antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma frase para vocês. Nunca desista de um sonho por causa do tempo que você vai levar para alcançá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma. Agradeço a todos pela atenção e não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos e seguir as nossas redes sociais, que estarão na descrição deste vídeo. Muito obrigado!